Amigos, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a família. Durante essa semana eu tenho olhado pelo sermonário da divisão, que foi a ordem que nós recebemos, e desde aí extraí os temas, extraí as mensagens. Eu tenho olhado o tema e eu tenho preparado o sermão. Só que o sermão de hoje me interessou bastante. Está bem interessante o sermão da família de hoje. Eu vou me focar mais no sermonário da nossa igreja. Tema sobre a família. E a maior crise do mundo, ela não está na política, ela não está na economia. A maior crise de todos os tempos está onde? Na família. E por que a gente pode dizer isso? Porque da família surgem pessoas. E quando na família surgem pessoas, essas pessoas são formadas e o seu caráter é estabelecido onde? Dentro da família, dentro de casa. E daí surge uma sociedade bem educada ou mal quê? Mal educada. Então a maior crise do mundo hoje é dentro das famílias e das famílias do mundo. E Jesus ele começa seu ministério numa pequena vila durante uma festa de casamento. Eu queria ler com você essa história. Trouxe Bíblia. Evangelho de João, capítulo de número 2. E diz, encontraram ou não? Evangelho de João, capítulo de número 2, do versículo 1 ao 4 nós vamos ler. E hoje eu vou me concentrar somente em uma passagem, ou somente um capítulo da Bíblia, assim como nos outros dias. Nós vamos ler alguns versículos salteados, tá vendo? E diz, 3 dias depois houve o quê? Um casamento. Onde? Da Galileia. Achando-se ali a mãe de quem? E Jesus também foi convidado, junto com seus discípulos, para o quê? Um casamento. Versículo 3. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais o quê? Vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, quem tem vinho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tranquila, mãe, tranquila. Ok? E essa história de um milagre no casamento, e foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Ele transforma a água em vinho. E o primeiro milagre que Jesus realiza, de maneira curiosa, é realizado onde? Numa família. É realizado o primeiro milagre de Cristo no casamento. Jesus poderia se revelar ao mundo como Messias, fazendo milagres de qualquer outra maneira e em qualquer outra situação. Mas ele escolhe exatamente fazer o primeiro milagre onde? Dentro do casamento, dentro da família. E Jesus ele mostra de maneira direta ou indireta que a família é a coisa mais importante para Deus, que Deus estabeleceu aqui nesse mundo. E a história de milagre diz que Jesus ele foi convidado para essa festa. E isso é importante você prestar atenção. O texto diz que Jesus ele foi convidado em João 2, versículo 2. E isso faz total diferença. Por quê? Porque o texto revela ao leitor de João que, mesmo que você tenha constituído a sua família, mesmo que você tenha estabelecido sua família, e mesmo que você convida Cristo para participar da sua casa, da sua família, do seu hogar, em espanhol, ainda falta vinho. Jesus estando dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, ainda vão faltar as coisas. Falta ou não? Sim ou não? Falta, as coisas faltam. E não foi diferente aqui. Estava ali, e mesmo com Jesus presente nesse casamento, e ele era a maior pessoa, a pessoa mais importante do mundo nesse tempo, o vinho falta. Eu queria ilustrar uma história. 2 amigas estavam conversando, e uma delas disse: terminei tudo com o Roberto. E a conversa é séria. E a outra disse: sério? Com o Roberto? Sim, com ele. E por que você terminou com ele? O Roberto ele tinha muitos defeitos. Ele não fazia tudo o que eu queria. Sei lá, eu terminei com ele. Mas peraí, deixa eu te
te perguntar uma coisa. Tá vendo? Você desenvolveu o anel de noivado aí? Não, claro que não. E por que não? Porque o anel não tinha defeito nenhum. O defeito estava nele. E num relacionamento, o mundo está assim. As pessoas estão valorizando mais as coisas do que materiais. Vocês já ouviram falar no velho da lancha? Sim ou não? As mulheres preferem hoje em dia, as mulheres mais novas que têm a mente um pouco muito secularizada, elas preferem as coisas o quê? Materiais. E a idade não é mais problema para se juntar com as pessoas, porque o outro tem o quê? Dinheiro. E isso passa nessa história. E parece que as coisas materiais, elas duram mais do que o compromisso que alguém faz no seu coração para com o outro. Na história do casamento aqui em João, o vinho acaba, mas a festa continua. Por que a festa continua? Porque Jesus estava onde? Estava na festa. Se Jesus não estivesse nessa festa, seria uma vergonha para essa família. Acabou o vinho. Um casamento não pode. Provavelmente teríamos mais um matrimônio desfeito. E quando Jesus não está nos nossos lares, a coisa fica feia. Fica feia. Muito feia. Porque se as coisas, principalmente o lado financeiro, se começa a faltar dinheiro, se começa a faltar coisas, faltar bens materiais de fato, entretenimento, diversão, não temos literalmente para onde recorrer. Recorrer a quem? A única coisa que você tem a fazer é ir até o seu cônjuge e arrumar um grande problema com ele. Ia acontecer isso. Mas Jesus estava onde? Jesus estava na festa. Outra coisa que foi muito distorcido, e eu esqueci de falar o tema desse tópico, é que as famílias também enfrentam problemas. E outra coisa que foi muito distorcido no mundo a respeito sobre as relações sexuais. O único contexto, e até que se pareça com dizer, o único contexto bíblico para que uma relação sexual aconteça é através de quê? Casamento. Não existe outro. E o mundo é assim hoje, sim ou não? Não, casar para quê? Casar? Tu é doido, velho? Não. Esperar casamento? Que esperar casamento? E se o caso depois vai falar e comete o ato e não dá certo, o que vai ser de mim? E as famílias que cometem o ato antes, caso dá certo? Os valores estão invertidos. A paternidade está sendo distorcida em permissividade. A figura do pai foi substituída e colocaram no pai a imagem de um amigo mais velho que dá conselho somente. Nada mais. Esse é o mundo que a gente vive. E quando o casal conversa um com o outro, deixa que nosso filho tome a decisão. Não. Uma criança não tem poder de tomar decisão de nada. Ensine o seu filho e continue essa. Vocês são adventistas. Por favor. O amor. E isso aqui é importantíssimo. O amor foi distorcido. O amor, ele se tornou um ídolo egoísta. As pessoas amam o amor, mas não amam aquele que é o próprio amor. O amor pode tudo. O amor hoje, no século XXI, no mundo em que vivemos, ele pode tudo. Vamos amar ele do jeito que ele é. Ame-o. Não importa se é homem ou mulher, o que importa é o quê? Amor. O amor, ele é válido em
Inclusive tem um cantor brasileiro que diz, numa das músicas dele, ele diz todas as formas de amor. O amor foi distorcido. E muita gente está confundindo o amor com lascívia, invertendo a frase. Deus é amor para o amor é Deus. E existe o risco de, colocando o amor no centro da vida, transformá-lo em uma entidade, se esquecendo da real fonte de amor de Deus. Porém, Jesus avisou que o verdadeiro amor aconteceria o quê? O que Jesus disse? O verdadeiro amor se esfriaria. Não foi isso? O verdadeiro amor se esfriaria, se esfriou. E se esfriou muito. E o mundo em que Jesus nasceu, o mundo ele era pervertido. E a mensagem de Cristo, defendendo a pureza e a santidade, contra a imoralidade sexual, contrariava a cultura da época. Roma era constituída de uma cultura filosófica onde acontecia de tudo. De tudo. E Jesus ele vem e causa um alvoroço no meio. E no meio do caos moral, Jesus reafirma o modelo bíblico de casamento. Em Mateus 19, 4, 6, também está em Gênesis 2, 27, que diz: deixará o homem seus pais e se unirá com quem? Como sua mulher. E serão o quê? Uma só carne. Jesus enfatiza o casamento. Jesus ele diz que o relacionamento conjugal ele é muito mais importante do que o relacionamento parental. Muito mais importante. O homem deixará seu pai e sua mãe, sairá de casa, se unirá com sua mulher e será uma só carne. E diz o texto: ele não tem mais bênção. Maria fez exatamente a coisa que ela deveria fazer. Quando acontece um problema numa família, o que você deve fazer? A primeira coisa, sem sombra de dúvida, buscar auxílio onde? Em Cristo. Não é tentar resolver com suas próprias forças. Tá certo, você pode buscar um psicólogo, uma terapia, mas antes disso, você deve buscar os ensinamentos de Cristo e achar o erro, identificar o erro e solucionar o problema. E Maria faz exatamente isso. E quanto mais cedo formos a Ele, é melhor. Não adie, não postergue. Se um problema surge no matrimônio, no relacionamento, não postergue a resolução desse problema. Antes, busque o seu cônjuge, o seu namorado, o seu noivo, a sua família e resolva o problema. Busque a Cristo. Faça como Maria. E muitas famílias, ao entrar em crise, procuram ajuda no lugar errado. Onde? Vai direto como conversar com o vizinho. Não é assim? Você já conhece o vizinho? Não. Meu marido. Minha esposa. Liga para o pai. Cuidar com o pai. O pai chega com o problema com a mãe, vai ligar para o pai para falar o problema com o pai. Conversa com a amiga. Esquece isso, gente. Pelo amor de Deus. Não existe conversar problemas de casa com amigo de fora. Não existe. Segundo tópico do sermão de hoje: a obediência e o milagre. João 2,5,8. Então falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que Jesus usava para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram dele totalmente. Não basta buscar Jesus, mas você necessita pôr em prática tudo que ele te disser. O problema não vai se resolver se você não fizer isso. Maria buscou a Cristo. Maria disse: faça tudo
o que eu vos disser. Tudo. E quando a Bíblia diz tudo, é sem exceção. E falando sobre a libertinagem sexual do nosso mundo, qual é o resultado disso hoje em dia? Diversas doenças sexualmente transmissíveis, abusos físicos, estupros, abusos emocionais. Inclusive eu comportei num lugar na Bolívia chamado... É o nome do lugar, ele é conhecido como Colônia Menonita. Não sei se vocês já ouviram falar dessa religião. Os menônicos, eles têm uma religião, eles são uma religião muito fechada. Eles são protestantes como nós. Simão Menno foi um protestante, assim mais ou menos como Martinho Lutero. Só que a religião deles é só para eles. E eles se afastam de qualquer tipo de tecnologia. Quando as cidades começam a ser tomadas de urbanização, prédios, coisas modernas, eles olham no mapa mundial algum país que só tenha mato, floresta, e lá eles começam a criar colônias, campos. E daí eles começam a fazer queijo, a beber esse tipo de coisa que as pessoas vivem no campo e afastar completamente das tecnologias. A carroça deles é de roda de ferro, para não poder ir muito longe. Só para vocês terem uma ideia. Não tem carro, não tem celular, não tem energia elétrica. E eles são muito brutos, assim, sabe? Saiu um filme uma vez, que foi feito por algumas ex-merenitas, de como é o tratamento desses homens com as suas esposas. É uma coisa horrível. Para eles, a mulher só serve para duas coisas: cuidar da casa e fazer filho. E eu fui nas colônias e é exatamente isso. A mulher está com um nenenzinho assim de meses, e o cara já quer fazer outro filho, mano. As mulheres não ligam. Isso é o seu comentário. Esse é o mundo que a gente vê. Abusos emocionais, abusos físicos. Os limites desapareceram. Os gêneros desapareceram. Quantos gêneros você conhece hoje em dia? Por mais que eles não sejam oficiais, mas existem vários. E esse é o resultado de não fazer tudo o que Cristo quer mandar. As crianças se tornaram descartáveis, abortos, abandonos. Uma ilustração: nas primeiras semanas que a filha de um casal estava frequentando a escola, ela chegou com uma queixa muito chorosa, sentida, e a mãe perguntou a Amanda: mamãe, a Amanda não quer que eu seja amiga do Nicolas. Ela disse que se eu for amiga dele, não posso ser amiga dela. E a mãe, tentando entender o problema, perguntou: você gosta muito do Nicolas também, assim como você gosta da Amanda? Ela disse: eu não. Então por que você está com esse problema? Eu não quero ser amiga do Nicolas. Eu apenas não quero que a Amanda mande em mim. As crianças do mundo hoje não aceitam uma ordem única. Porque as famílias foram o quê? Perdendo seus valores. Satanás entrou nas famílias. E ele conseguiu criar uma realidade nas famílias em que não é realidade bíblica. A criança escolhe, a criança pode, a criança não obedece. Os pais obedecem a criança. E muitas vezes nós somos assim com Deus também. Às vezes nós queremos tanto uma coisa que nós temos a certeza no nosso coração que se nós ajoelharmos e pedirmos daqui de baixo, Deus responde lá de cima. E nós invertemos os nossos valores também para com Deus. Nunca foi assim. E se Deus não nos dá aquilo que a gente pede, o que acontece? A gente é igual uma criança que nada. A gente começa a bater a perna, faz birra. E retiramos a paternidade que Deus tem para nós. Não somos nós quem manda. Nunca foi. Nunca foi. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, mesmo que isso vá contrário da opinião da maioria das pessoas. Tópico 3. O melhor pode estar à frente. Falamos sobre os problemas na família, a obediência, depois vem o milagre, mas o melhor ainda pode estar à frente. João 2, 9 a 11.
Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabemos de onde veio, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Guardou o melhor vinho até agora. Quando você constitui a sua família e você coloca Jesus dentro dela, você tenta colocar em prática no seu namoro, no seu noivado, no seu casamento, os ensinos de Jesus, a sua família ela não faz assim. Ela faz assim. Depois que surge um problema no casamento, na festa, eles chamam Jesus para resolver o problema. Aquela festa não melhora. Você guardou o vinho melhor até agora. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Os convidados estavam dizendo para o dono da festa: a festa está muito melhor agora, porque eu recebi melhor do que o outro que você tinha oferecido. Siga os ensinamentos de Jesus. O casamento, ele é uma instituição sagrada, criada por Deus. Se você parar e olhar com detalhe para o primeiro e o segundo capítulo de Gênesis, você vê que Deus cria a luz. E viu Deus que a luz é o quê? Boa. E Deus cria terras e separação entre elas, firmamento dos céus e água. E viu Deus que tudo que ele tinha criado era o quê? Era bom. Mas no meio dessa natureza perfeita, no meio dessa natureza maravilhosa, no meio da criação de Adão estava perfeito, Adão era perfeito, Adão sem pecado, sem vergonha porque estava nu. Deus viu uma coisa, que no meio de todo esse universo não era bom. E o que era? A solidão. Tudo é bom, mas não é bom que um homem esteja só. E Deus cria Eva. E Deus cria Eva da onde? Da costela. E há quem diga que Deus criou Eva da costela para nem ser muito maior que Adão e nem tão abaixo que Adão. Do mesmo nível, igual. Num casamento, os dois têm as funções. Cada um tem uma função. Mas eles estão querendo no mesmo nível para com quem? Para com Deus. Os dois foram criados imagem e semelhança de Deus. Hebreus 13:4, o autor diz: digno de honra entre todos seja o quê? O matrimônio. O matrimônio hoje já não tem mais honra nenhuma na sociedade que vivemos. Casamento não existe mais. A presença de Jesus ela muda uma família da água para o melhor vinho. Mas os mestres de cerimônia da cultura moderna oferecem vinhos falsificados. Todo aquele que quiser doutrinar você em qualquer coisa que seja, que não for a partir desse livro, é falso. A festa não vai ser boa, o relacionamento não será bom e causará ruína. Os princípios de Deus para o lar feliz são, primeiro, um compromisso com quem? Com Ele. E depois um compromisso inquebrantável uns com os outros, inquebrantável, que não quebra. Aquela festa foi salva por Jesus e Ele transforma a angústia de um matrimônio frustrado, de uma tentativa de casamento frustrado, em um final completamente feliz, melhor do que o planejado. E a conclusão da mensagem, eu quero entrar na conclusão da mensagem agora com vocês. Quando Deus ele anuncia o plano a Abraão, ele diz em Gênesis 12, versículo 3: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Sua casa será bendita enquanto você tiver Cristo no seu lado. E é curioso observar, e esse texto aqui me encantou.
Essa observação me encantou muito, porque Jesus ele começa o seu ministério na terra, fazendo o quê? Nós falamos no início da mensagem. Um milagre. Onde? Numa família. E Jesus ele também, curiosamente, ele finaliza o seu ministério. E praticamente as suas últimas palavras foram voltadas para a família. Onde? Jesus está na cruz. E ele olha para frente em João 19 e ele vê quem é? Maria, a mãe dele. Mas ele também viu um outro menino que estava ali, um discípulo amado, ele viu João. E João faz questão de relatar isso. E Jesus ele olha para os dois e diz o seguinte: abre essa Bíblia comigo, em João 19. João 19, 25 a 27. E diz: e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí quem? Teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus ele começa restaurando o matrimônio no seu ministério. E curiosamente, Jesus finaliza o ministério restaurando a família, restaurando a casa, restaurando a família. E crucificado no meio da dor, ele ainda teve olhos para olhar para a mãe dele e fazer esse apelo a João. Ele teve forças para reconstituir uma família, mesmo na cruz do Calvário. A dor de Jesus não impede a sua compaixão. Você não está sozinha na mensagem dele. Agora uma nova família começava. Uma nova mãe e um novo filho. Essa família é uma família que começa na cruz. Tudo que você precisa fazer é colocar a cruz de Cristo no centro do seu lar, no centro da sua existência, da existência da sua casa. Uma família que começa ou que recomeça na cruz. Essa família nunca acaba. Nunca acaba. Eu quero fazer dois apelos para você. A família da fé, ou a família de Deus, é a família dos regenerados na cruz de Cristo. E para fazer parte dessa família, você precisa tomar uma decisão. Todos os dias, se tornar filho de Deus, recebendo Jesus, crendo em seu nome e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus se refere aos seus seguidores como sua família. Essa é a nova família de Deus. Você não está sozinho, a não ser que você queira. Cristo está com você. E eu pergunto: quantos querem fazer parte dessa família? Levante suas mãos. Amém. Que Deus abençoe sua casa, o seu namoro, seu noivado, seu casamento, os seus planos, os planos do seu lar, que você possa ter força de colocar Cristo no norte e que Ele seja a sua direção todos os dias. Vamos ouvir o louvor?
Carinhoso Deus, a família é a coisa mais importante que o Senhor estabeleceu nesse mundo. Crescei-vos e multiplicai-vos. Seja fecundo, dominai toda a terra. Ajude-nos, Senhor, a fazer isso de acordo com a tua vontade. Ajude-nos a propagar a mensagem ao mundo e tentar restaurar a família que o Senhor sonhou para essa terra. Tentar restaurar no mundo a família do Éden, a família perfeita, Senhor, diante de Ti. A família que te encontra contigo todos os dias. Melhor do que isso, a família qual o Senhor visitava todos os dias. Que essa possa ser a nossa família. Que essa possa ser a nossa casa. Derrame o seu Espírito sobre nós e restaura a imagem do primeiro casal em nós, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Leva-nos em paz, em nome de Jesus.